Bom dia, pessoal! Para vocês que me ouvem de qualquer lugar do mundo, de qualquer horário aí do Brasil, hoje nós vamos falar da parte 5 da carta 1 do livro Cartas de Cristo. E esse capítulo fala sobre os padrões emocionais e de como nós podemos criar diferentemente. Jesus não só comenta e explica sobre as nossas criações mentais, mas ele também nos dá as ferramentas para começarmos a criar de forma mais saudável. Como criadores profissionais, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e eu espero que vocês gostem dos vídeos, tá bom? Qualquer dúvida, eu tô aí. Beijão! Parte 5. Padrões emocionais. Os padrões emocionais podem ser tão prejudiciais ao seu bem-estar como um todo, quanto o seu esquema mental. Seu esquema mental, juntamente com seus padrões emocionais, são suas ferramentas criativas. Esses dois, juntos, criam o necessário esboço para futuras posses, acontecimentos e circunstâncias. Estas ferramentas criativas trabalham em sua vida, quer você tenha a intenção ou não. É muito mais difícil descobrir as suas atitudes emocionais profundamente arraigadas, conscientes ou subconscientes, do que reconhecer o seu condicionamento mental. As pessoas podem estar submetidas a padrões emocionais negativos e ser completamente inconsciente disso, uma vez que estes esquemas são encobertos momento a momento pelas emoções decorrentes da rotina diária. Vamos começar por partes aqui. Aqui nesse vídeo inteiro, Jesus vai estar falando dos padrões emocionais. Nós, como criaturas, nós temos duas ferramentas de criação. São esses padrões emocionais e o outro é o esquema mental. Quando nós usamos essas duas ferramentas juntamente, nós podemos criar. O problema é que isso já está tão enraizado em nós que inconscientemente nós criamos o tempo todo. E porque está inconsciente, você acaba criando situações também dificultosas na sua vida. Para a gente começar a criar coisas mais saudáveis e alinhadas com a felicidade, com a positividade na nossa vida, começar a atrair mais felicidade, joy para a nossa vida, o que nós temos que fazer? Nós temos que estar consciente da forma que criamos. E aqui Jesus vai explicar. Eu vou adicionar um videozinho mais para frente que explica o lado científico, porque isso já é provado, tá? Cientificamente. O lado científico de como funciona a nossa criação, como que nós criamos, como que isso acontece dentro do nosso corpo, envolvendo substâncias químicas que produzimos. O Dr. Joe Dispenza explica que, sempre que pensamos em algo, isso provoca uma reação química em nosso cérebro. Essa reação faz com que o cérebro libere substâncias químicas específicas que enviam mensagens ao nosso corpo. Em seguida, o corpo reage de uma forma que corresponde a esses pensamentos. Logo depois, o corpo envia um sinal de volta ao cérebro para confirmar que está sentindo aquilo que o cérebro está pensando. Cada célula do nosso corpo possui locais receptores em sua superfície que coletam informações do ambiente. Quando a química, a frequência e a carga elétrica de um sinal correspondem a um desses receptores, a célula é ativada para desempenhar certas funções. O cérebro utiliza neurotransmissores, neuropeptídeos e hormônios para se comunicar e controlar as funções do corpo. Neurotransmissores são os mensageiros químicos que transmitem sinais entre as células nervosas, permitindo a comunicação dentro do cérebro e do sistema nervoso. Neuropeptídeos são os principais mensageiros produzidos em uma região do cérebro chamada
hipotálamo. Eles passam pela glândula pituitária, que envia instruções específicas ao corpo. Eventualmente, entram na corrente sanguínea e se conectam a várias células, ativando hormônios que influenciam nossos sentimentos. Em essência, os neuropeptídeos e os hormônios são as substâncias químicas que moldam nossas emoções. Para visualizar melhor, pense nos neurotransmissores como os gerentes de uma fábrica, a mente, nos neuropeptídeos como os supervisores, atuando como ponte entre a comunicação corpo-cérebro, e nos hormônios como os trabalhadores que executam os sentimentos que experimentamos. Por exemplo, se você começa a pensar em confrontar seu chefe sobre um aumento salarial, seu cérebro inicia o processo de pensamento por meio dos neurotransmissores, estabelecendo um certo tom emocional. Seus neuropeptídeos, então, enviam sinais químicos que influenciam como seu corpo se sente, provavelmente deixando-o agitado. À medida que esses peptídeos alcançam suas glândulas adrenais, estimulam a liberação de hormônios como adrenalina e cortisol, e agora você definitivamente está sentindo a excitação. Esse ciclo ocorre em tudo o que fazemos. Por exemplo, se você acorda sempre no mesmo horário, pega café na mesma cafeteria, trabalha com os mesmos colegas que despertam os mesmos sentimentos, chega em casa cansado e come o mesmo tipo de comida, seu cérebro passa a se programar para responder sempre da mesma maneira. Seu corpo reage automaticamente a essas situações familiares, semelhante a quando você aprendeu a dirigir. No início, você presta atenção a tudo, mas depois pode nem lembrar como chegou em casa, porque seu cérebro já instalou essa rotina. Nesse ponto, você passa a viver no piloto automático, repetindo essencialmente as mesmas experiências dia após dia. O que significa que você está vivendo no passado todos os dias. Para descobrir quais são os seus reais padrões mentais, faça a você mesmo as perguntas das linhas a seguir e seja totalmente honesto. Tentar esconder a verdade sobre os seus padrões emocionais é apenas enganar a si mesmo e se privar de alcançar o estado de existência feliz para o qual está destinado. Pergunta número 1. Como você realmente se sente em relação à vida? Quero que você escreva para si mesmo uma calorosa e compassiva carta, dizendo exatamente como você se sente ao responder as perguntas seguintes. Você está feliz em estar vivo ou preferiria poder deixar de viver? Se a sua verdadeira resposta é a segunda, então você tem uma atitude negativa em relação à vida e há uma guerra contra si mesmo em um nível profundo. Você sabe conscientemente que tem que continuar a sua vida cotidiana, mas em seu nível mais profundo, você gostaria de deixá-la. A guerra interior o impede de atrair tudo o que você poderia estar experienciando com um padrão emocional positivo. Pergunta número 3. Como você realmente se sente em relação aos seus parentes? Pergunta número 4. Há alguma hostilidade oculta que você não quer admitir ou que você não sabia existir? 5. Como você se sente a respeito do seu emprego, colegas, entretenimento, outras raças, etc. Anote todas as descobertas a respeito de você mesmo e guarde-as em um lugar seguro. Este trabalho que você faz é para você mesmo, apenas para o seu próprio benefício. Você não faz isso para ser uma pessoa melhor, ou para agradar a Deus, ou para ganhar a aprovação de outras pessoas. Você faz esse trabalho para remover os bloqueios internos existentes que impedem o seu desenvolvimento espiritual e a felicidade definitiva. Se você decidir mudar a sua vida lendo estas cartas diariamente, encorajo você a adaptar e guardar em um lugar seguro a carta que escreveu. Releia depois de 1 ano e alegre-se com as grandes mudanças que terão ocorrido em seu esquema mental. Você perceberá também que terão se produzido mudanças nas circunstâncias da sua vida. Gente, é muito interessante
fazer esse exercício? Por muito tempo, eu estava na segunda opção. Eu nunca pensei em suicídio. Principalmente porque eu passei já por várias religiões. Desde pequena, eu nunca tive uma preferência religiosa, mas eu fui em várias religiões diferentes e todas elas são contra o suicídio. Então, eu nunca fui uma pessoa que pensou em suicídio. Mas muitas vezes eu fiz oração falando, eu tô pronta para ir embora. Eu não quero mais ficar. E o que é bem triste, porque era um vazio, eu não via propósito, eu não via o porquê de estar aqui. Isso queria dizer que, como Jesus falou aqui, que eu estava vendo a vida de um lado negativo. Porque eu escolhi experienciar só coisas negativas, eu estava contra o fluxo divino. Mas eu tive que chegar no fundo desse poço, e ficou por um bom tempo, viu, gente? Para tentar melhorar. Foi ali que eu vi que eu tinha que voltar a estudar, me espiritualizar, que eu comecei a pegar firme no espiritismo. E aquilo acendeu aquele foguinho e aquela vela, e eu fui procurando mais conhecimento, mais conhecimento, mais conhecimento, porque eu sou curiosa. E eu fui descobrindo mais de mim mesma. Eu descobri, eu nunca fui muito de ler, que eu amo ler, e que eu sou muito nerd. E isso eu não sabia, porque eu também sempre fui uma pessoa muito esportiva. Eu fui descobrindo mais sobre a minha essência, o que me deixava feliz e o que me deixava triste. E mesmo assim, até hoje, eu ainda tenho dificuldade, porque a rotina, o jeito que a gente cria, a gente se condiciona a viver as mesmas situações, o mesmo padrão de vida o tempo todo. E chega uma hora que aquilo não faz mais sentido para você, só que você também não sabe sair dele. Façam esses estudos, façam essa carta para vocês mesmos. É muito bom você se conhecer. Eu fiquei impressionada. Quando eu comecei a escrever, eu não sabia que eu tinha tanto para escrever. Simplesmente veio assim, bum, e eu fui escrevendo. Coisa que nem eu achava que não estava nem passando pelo meu cérebro. Quando eu fui ler, eu fiquei surpresa que eu não sabia algumas coisas sobre mim. Façam esse exercício e guardem essa carta. Lembre-se de que a oração e a meditação focada inteiramente no seu Criador terão a você novas forças e iluminação, as quais mudarão os seus sentimentos e seu ambiente. Quando estiver rezando, nunca, nunca, nunca ponha o foco nos seus problemas. Sempre peça pela solução correta. Deixe que o Criador traga até você a solução certa, que a mente humana é incapaz de elaborar. Por exemplo, nunca diga ao Pai Criador o quanto você está doente. Concentre-se no poder que você está recebendo imediatamente em sua condição, mesmo que a sua consciência esteja muito densamente humana para senti-lo. Agradeça pelo rápido reestabelecimento e acredite nisso. Quando você agradece, está aceitando, reconhecendo, acreditando e impregnando em sua própria consciência a percepção de que sua prece agora descansa com o Pai Consciência Amorosa e está sendo processada para visível manifestação no devido tempo e hora certa. Quando estive na Palestina, agradecia constantemente por todo o trabalho antes de realizá-los. Nunca reze e logo saia do aposento dizendo às pessoas como você se sente mal, ou como está terrível a situação pessoal ou nacional. Se você já pediu ao Pai Criador para resolver os seus problemas financeiros ou de saúde, não seria um insulto a ele continuar levando condições negativas passadas? Você desfaz imediatamente o trabalho em que o Pai Criador está engajado. Essa parte que é bem importante da criação. A gente faz inconscientemente, tá? Gente, se você faz uma oração focando no negativo, por exemplo, ai, minha situação financeira está tão ruim, ai, eu estou tão doente. Você simplesmente
está proclamando o que você acredita. Porque a partir do momento que você fala, eu estou doente, bate na madeira, é o que você acredita, porque senão você não estaria falando isso. Não foque a sua energia. Você tem o poder de colocar a sua energia aonde você quiser. Não coloque a sua energia em criação negativa. Eu sou saudável. E vê que, mesmo se você é uma pessoa que acredita que está doente, e você fala, eu sou saudável, aquilo te dói. Porque, no fundo, você sente que aquilo é mentira. E é dessa forma que a sua emoção não se alinha à sua mente. O seu padrão emocional não está se alinhando ao seu esquema mental. Como você faz para alinhar ele? Continua repetindo. Continua repetindo que você é saudável. Uma hora aquilo vai ceder. Uma hora você vai acreditar. Outra coisa, quando você for fazer oração, peça a Deus, como Jesus faz. Meu Senhor, por favor, faça o que é melhor para mim. Faça o que eu estou preparado a receber. E eu recebo. Deixe nas mãos de Deus. Deus sabe o que está acontecendo com você. Você não precisa ficar se repetindo as coisas negativas da sua vida. Outra coisa para se evitar, falar de coisas ruins. Ai, fulano, você viu que outro fulano morreu? Você viu que aquilo ali aconteceu? Você viu que o cara foi assaltado? Gente, olha o que você está criando na sua vida. Aquilo fortalece o seu medo, a sua insegurança. E pior, você está fazendo com que as pessoas ao seu redor criem dessa mesma forma. Enquanto nós não tirarmos esses pensamentos, essas criações de nossas cabeças, a violência vai continuar ao nosso redor. As doenças vão continuar ao nosso redor. Então, não foque no seu medo. Não fale do seu medo. Não proclame o seu medo. Peça a Deus para que o leve. Peça a Deus para que faça as medidas necessárias, coloquem as medidas necessárias na sua vida para que você prospere, porque nós somos criados pelo Deus Criador, que fez tudo naquelas leis que nós estudamos no começo da carta 1. Abundância, prosperidade, nutrição, crescimento, proteção. Nós somos tudo isso de acordo com a lei e a ordem universal. Nós somos capazes, nós viemos para receber tudo isso porque nós somos espelhos do Criador. Se na sua mente, depois da prece, as condições antigas ainda não se tornarem condições negativas do passado, então volte a fazer a oração até que você possa descartá-la da sua mente e possa realmente acreditar que tudo está sendo solucionado de forma divina, naquele mesmo instante. Retorne uma ou outra vez a agradecer pelos benefícios que você está pedindo. Eles seguramente se materializarão. Há milhares de pessoas no seu mundo hoje confiando consistentemente no Pai Criador Universal para satisfazer cada necessidade e testemunhando as múltiplas bênçãos em suas vidas. Agora sobre o agradecimento. Quando a gente agradece, é porque algo já aconteceu e nós já estamos felizes com aquilo, certo? O agradecimento, quando você fala obrigado por alguma coisa, sente essa energia, fale obrigado, obrigada, obrigada. É uma energia positiva, você se sente leve falando obrigada. Quando você agradece antes das coisas acontecerem,
Isso quer dizer que você já acredita que ela aconteceu. É por isso que é importante você sempre agradecer. Agradeça as situações antes mesmo de que elas acontecerem na sua vida, que elas se materializaram. Porque a partir do momento que você agradece, você tem certeza absoluta de que ela vai acontecer. Que você tem 100% de fé de que ela vai acontecer. Essa é outra coisa muito importante da criação. Você não pode ter dúvidas. O agradecimento reforça a sua certeza, a sua fé de que aquilo vai dar certo. Abandone seus temores, eles não o beneficiam em nada. Volte-se agora para o Pai Criador Universal, que é a fonte do seu ser, concepção, crescimento, desenvolvimento, nutrição, regeneração, cura, satisfação de todas suas necessidades, proteção, tudo dentro de um sistema de leis espirituais e ordem. Perceba que todo este maravilhoso trabalho é construtivo, intencional e ordenado. Você tem verdadeiramente uma mente mestra, sustentando você, sua família e suas condições de vida. Confie nela. Não permita que sua forma de pensar estrague a operação criativa divina. Lembre-se, acima de tudo, de que eu, o Cristo, apenas executei os meus chamados milagres porque percebi que o reino de Deus estava dentro de mim e que eu poderia contar sempre com meu Pai Criador que trabalhava em mim e através de mim. Lembre-se de que você tem uma consciência individual somente porque você é um esboço do Pai Consciência Criativa. Quando a sua consciência pessoal estiver completamente limpa de negatividades, descobrirá que você também se tornou um canal purificado do Pai Consciência Criativa. Você também será, para todos aqueles que entrarem em sua órbita, uma alegre fonte de crescimento, nutrição, cura, carinho, proteção, satisfação das necessidades dentro de um sistema bem organizado de lei e ordem. Esta poderosa influência se estenderá por meio da sua mente a seus familiares, amigos, vizinhos, fazendas, animais e plantações. Assim como a eletricidade, ao passar pelas suas mãos, acenderá um bico de Bunsen em um laboratório. Da mesma forma, suas radiações de força vital beneficiarão a todos aqueles que entrarem em seu raio de influência. Esta foi a intenção primeira da criação. Você estava destinado a expressar a consciência criativa universal por meio de sua mente e de seu coração. Eu, o Cristo, venho neste momento para mostrar-lhe como fazer isso. Em primeiro lugar, considere o estado de consciência em que realizei os meus chamados milagres. Não fiz nenhuma oração específica, apenas pedi ao Pai Criador que estava irradiando por meio da minha própria consciência, por qualquer coisa que se fizesse necessária. Fortemente percebi e visualizei que o Pai Consciência Criativa era uma forma dinâmica, operante, manifestada por meio do mundo visível, como criatividade, intenção inteligente, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de um sistema de lei e ordem. Deixa eu highlight aqui. Ele repete várias vezes essa frase, ó. Criatividade, intenção, inteligente, crescimento, nutrição, alimentação e proteção, cura, regeneração, satisfação de todas as necessidades, tudo dentro de sistema de lei e ordem. Ele está reforçando aquelas leis que a gente estudou no começo das cartas. Ele reforça isso o tempo todo. Isso é Deus. Deus fez com que todas as criaturas acessassem tudo isso que ele repete e repete e repete e que eu acabei de repetir. Outra coisa aqui.
Para a gente se tornar um carnal purificado, para a gente ter mais acesso ao mundo espiritual e para a gente ter mais acesso às nossas criações positivas, a gente tem que se libertar das negatividades. Essas negatividades, elas trazem bloqueios, elas trazem limitações, elas trazem medos, elas trazem traumas. Enquanto a gente carrega tudo isso, que, gente, foi muito útil para nós como espírito, tá? Tudo isso, todos esses medos, esses traumas foram muito úteis para nós. Mas nesse momento, nesse estágio de evolução, já não é mais. Se você quiser evoluir mais, chegou a hora de deixar essas coisas irem, de se libertar dessas coisas, dessas negatividades. Primeira forma de fazer isso é não proclamando-as, não reforçando-as. E o que Cristo fala aqui também é que ele só foi permitido fazer os seus famosos milagres porque ele era um canal puro. Ele entendia de onde Deus vinha. E ele entendia também que não era ele que estava curando. Ele pedia a Deus. E Deus fazia ali o que era necessário a fazer. Percebi que o Pai Consciência Criativa irradiaria toda a sua natureza através da minha consciência para entrar na consciência daqueles que me pedissem a cura e sinceramente acreditassem que poderiam recebê-la. Também sabia que se não tivessem fé e esperança de cura, esse tipo de consciência negativa não permitiria o fluxo da natureza da consciência do Pai e a cura não aconteceria. Também percebi que o trabalho de cura feito pelo Pai Consciência Criativa era realmente o amor manifestado de forma visível na Terra. Também compreendi que todo o trabalho realizado pelo Pai Consciência Criativa no mundo visível era o amor manifestado e agradeci por isso. Tive consciência de que todas as substâncias do universo originavam-se na consciência universal e agradeci por isso. Compreendi que o Pai Consciência Criativa era o trabalho e que ele era eterno e infinito e nada, exceto a mente humana, poderia impedir que fizesse o seu trabalho. Portanto, livrei a minha mente de todos os sentimentos e pensamentos humanos e soube que eu era um canal perfeito do Pai amoroso e que sua vontade perfeita seria cumprida nas pessoas que precisassem de cura. Porque aqui Cristo, ele fala que ele compreendeu que o Pai Consciência Criativa era o trabalho e que ele era eterno e infinito e nada, exceto a mente humana, poderia impedir que ele fizesse o seu trabalho. Gente, a gente vê isso o tempo todo. Esse é o nosso livre-arbítrio. Deus dá de tudo. Ele é toda aquela lei que Cristo repetiu várias vezes. Ele é nutrição, crescimento, prosperidade, abundância. Tudo de acordo com a lei e ordem divina. Mas por que essas coisas não parecem funcionar com o ser humano? Porque Deus nos deu a capacidade de também criar. E ali nós recebemos o nosso livre-arbítrio. Ele deixa a gente criar, é claro, de acordo com as leis universais, mas nós, como aprendizes de mestre, criamos pobremente. Estamos aprendendo, gente, somos crianças, a gente está aprendendo a criar as coisas divinamente. E nós precisamos de situações na nossa vida para aperfeiçoar a nossa criação. Entende? E é por isso que eu falo que esses traumas, todas essas coisas que nós consideramos ruins que aconteceram na nossa vida, elas estão nos pulindo. Nós somos como pedras rústicas que está sendo polida com a vida.
Cada coisa que você aprende e você deixa agora, cada experiência que você passou, te torna um ser mais iluminado, uma pedra mais polida e mais brilhante. Mas tome nota disso, eu também soube que o que quer que fosse que a consciência da pessoa tivesse levado à sua invalidez, mutilação ou doença, tinha sido apagado de seu corpo naquele momento. A questão era, a consciência habitual da pessoa faria voltar os males divinamente apagados do seu corpo? Por isso eu dizia à pessoa que havia sido curada, vá e não volte a pecar. Quero que você saiba e acredite de todo o coração que o meu estado de consciência quando estive na Terra, descrito nos parágrafos acima, é o estado de consciência. Aqui você deve aspirar com toda a sua mente e todo o seu coração. Minhas experiências de iluminação no deserto me permitiu alcançar a consciência crística, em grande medida enquanto estive na Terra. Mas você pode seguir os meus passos se tiver vontade de fazê-lo, e com certeza estarei disponível para ajudá-lo em sua jornada. Você poderá sentir minha presença se for suficientemente sensível para isso. Mas, se em um primeiro momento você não sentir nada, não desanime, porque enquanto você faz o trabalho de mudar sua consciência, você pode estar absolutamente certo de que estará sintonizado com a minha consciência crística. Estarei a par de tudo o que estiver acontecendo com você. Saiba que o seu propósito na Terra é ascender na consciência espiritual, até que você transcenda tudo aquilo de humano que atualmente o impede de avançar. Até que finalmente você também possa controlar os elementos e se tornar um mestre. Compreenda também que quando a consciência mundial estiver plenamente sintonizada ainda com o Pai Consciência Criativa, todas as coisas adversas ao perfeito bem-estar do homem desaparecerão. Não haverá mais mosquitos portadores da malária, gafanhotos que acabaram com as suas plantações, condições climáticas extremas, infecções, vírus e tudo mais que atualmente causam problemas para os seres vivos. Você viverá sob o manto da proteção universal. Quando a sua própria consciência estiver em perfeita consonância e harmonia com o Pai amoroso, então você também será divinamente protegido e se tornará um canal de intenção criativa, crescimento, nutrição e alimentação, proteção, cura, regeneração, satisfação das necessidades, lei e ordem. O Pai amoroso estará operando em sua mente, coração, corpo, em seus assuntos. Estará operando em todos aqueles para quem você direcionar o seu poder. Então a gente finaliza aqui a carta 1. E gente, eu menti para vocês, mas eu menti para mim mesma, eu não tinha visto direito. A carta 2, a carta 3, a quarta... todas elas são muito grandes. Eu vou ter que dividir todas elas, tá bom? Mas elas têm elas têm um aprendizado muito, muito importante e que no fim é bom a gente dividir para a gente ir absorvendo esse conhecimento aos poucos e poder ter tempo de refletir esses conhecimentos. Assistam os vídeos quantas vezes você precisar. Se for necessário, leia o livro também, As Cartas de Cristo. E qualquer dúvida, coloca aí, eu vou estar mais que feliz de poder responder, se eu poder responder para vocês, se eu puder. Hoje em dia eu não falo nem inglês nem português. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham uma ótima semana, uma ótima vida. Seja um criador perfeito, seja o criador divino que você nasceu para ser. E eu agradeço a Deus a sua presença e a sua vida, tá bom? Beijo!